não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Canal tranquilo? Para quem não conhece, a gente está aqui desde 2012 no YouTube, sempre trazendo conhecimento do professor Olavo de Carvalho. São pequenos cortes que a gente consegue aqui no YouTube mesmo, do COF, que é o Seminário de Filosofia do professor Olavo de Carvalho, e transmite para todos, para quem não tem condições de pagar o COF, o seminário. Aí assiste alguns pequenos trechos aqui com a gente. Quem se interessar pelos livros, os links estão na descrição da postagem na comunidade. Então se inscreva no canal, ajude o nosso canal também, quem puder, financeiramente. A gente está passando por muita dificuldade. Mas é isso aí. Tamo junto, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! Então, vamos dizer, está confiando mais no indireto do que no direto. O que é, evidentemente, uma estupidez fora do comum. Não é? Você vê, quando você observa ali, lê os diálogos socráticos do Platão, o que o Sócrates está opondo, vamos dizer, àquela comunidade? Ele opõe a sua impressão pessoal, aquilo que ele percebeu, e que geralmente não está batendo com a opinião do conjunto. Não é isso? Então, os diálogos socráticos são sempre a prova da superioridade do elemento intuitivo sobre o elemento lógico. O lógico depende do intuitivo e não ao contrário. Porém, a coisa é mais grave ainda. Quando você pega, vamos dizer, um raciocínio lógico, o que é o raciocínio lógico? É a sondagem da identidade entre duas proposições que lhe parecem diferentes no início. Por exemplo, famoso, todo homem é mortal, Sócrates é homem, portanto Sócrates é mortal. O que você fez? Você provou que as duas proposições estão no fundo dizendo a mesma coisa. Tá certo? Mas, ou seja, você tem a unidade de significado entre duas proposições. Como é que você percebe essa unidade de significado? Não é de maneira intuitiva e imediata? Claro, que se for de maneira indireta e lógica, então isso dependeria de uma outra prova, que dependeria de uma outra prova, de outra prova, assim por dentro. Isso quer dizer que a consistência do discurso lógico é intuitiva, ou não há fundamento nenhum. Ou ela tem um fundamento intuitivo direto, ou não tem fundamento nenhum. Portanto, todo edifício lógico depende da força da intuição, da força da evidência. Você veja como é grave pessoas dizerem frases como essa: uma evidência não é uma prova. Como quer dizer, não, a prova é um negócio científico e certo, e a evidência é apenas um pedacinho, uma impressão pessoal. É muito grave isso, gente. Quem disse isso, não só um imbecil, mas ele é uma força imbecilizante. Eu estou dizendo isso porque eu ouvi isso outro dia, num desses camaradas metido a fazer videozinho científico e ensinando isso para os seus aluninhos. Eu entendo por que o sujeito ficou um ano implorando que o seu número de subscritores chegasse a 100 mil e nunca passou de 60. No começo estava 60, no fim do ano estava 60 ainda, e ele, não, vamos aumentar, vamos chegar em 100 mil. Não vai chegar nunca, porque você não merece, você é muito burro e metido. Não é isso? Então, esse cara, camarada, assim, com aquela autoridade de quem estudou não sei onde, estudei, tenho o diploma da puta que eu pariu, tá? Vem e fala uma burrice desse tamanho e não percebe, gente. Então, isso é a anti-educação. A educação é um contato direto entre um professor e a alma de um aluno, o interior de um aluno. Não é uma coisa de você transmitir uma coisa, como é que se diz, uniforme para todo mundo. Não é isto. Você está, ou você está apenas dando frases para eles decorarem e repetirem, ou você está tentando despertar a inteligência. O que é despertar a inteligência? É fazer o aluno perceber que ele tem esse poder cognitivo, ele tomar posse da sua inteligência. E isto é a minha grande ambição neste curso, e ambição realizada, porque são milhares e milhares e milhares de alunos que me escrevem confessando que descobriram a sua inteligência, né? Eles descobriram que eles tinham um negócio que eles nem sabiam que tinham. Você veja, a educação brasileira é de tal modo que ela esconde do indivíduo a sua própria inteligência. Você tem que aceitar a autoridade da escola, a autoridade do aluno, em vez de você ter a sua própria inteligência. E quando eles falam, e usam, inclusive,
expressões vazias. Não, nós temos que desenvolver o pensamento crítico. Você quer dizer o pensamento crítico do seu professor, o pensamento crítico da escola, o pensamento crítico da comunidade, não o seu próprio pensamento crítico. Outra coisa, eles acreditam que pensamento crítico é você fazer objeções. E quando você está fazendo objeção, meu filho, você está se movendo na esfera da discussão lógica. Você está opondo frases a frases. Você não está expressando intuições, expressando impressões. Portanto, você não está lidando com fatos e coisas, está lidando com palavras. Estão entendendo como é grave isso? E o sujeito está desenvolvendo seu pensamento crítico quando está, na verdade, te imbecilizando. Então, está tudo invertido aí. O sujeito que coloca a prova acima da evidência, usando a acepção americana do termo, ele está assumindo para si um dos mais graves defeitos da cultura americana. Na cultura americana não existe conhecimento do fato. Existe a impressão. Impressão é uma coisa, fato é outra. Isto é gravíssimo. Isto é uma herança kantiana. Quer dizer, nós só temos impressões. O fato nos escapa. Isso aqui é uma coisa que se impregnou na língua inglesa de tal modo que raciocinar kantianamente, como na base da impotência cognitiva, se tornou um vício geral da cultura americana. Todo mundo aqui tem esse problema. Eles não têm mais a noção da evidência direta. Eles acho que jamais vão entender o que o Edmund Husserl quis dizer. Então, eu acho que a influência do... escreve muita coisa sobre o Husserl aqui, mas é muita coisa confusa. Eu acho que a mensagem fundamental do Husserl, vamos direto às coisas, zu den Sachen selbst, acho que eles não entendem o que ele está falando. Aqui não tem coisa em si, só tem impressão de um lado e fato do outro. O que é o fato? É um treco material que está para além da minha inteligência, para além da minha vida subjetiva. Tudo que eu penso, tudo que eu sei é subjetivo. E o fato está sempre do lado de lá e eu nunca o alcanço. Isto faz com que os americanos sejam todos intelectualmente inseguros. Isso até os melhores aqui têm isso. E quando eles estão falando uma coisa super evidente, eles têm a obrigação de tentar provar aquilo. Veja, não existe prova absoluta. Toda prova depende de um elemento intuitivo do ouvinte. Quer dizer, eu estou falando uma coisa para um sujeito que eu suponho que tem uma experiência parecida com a minha e que ele pode confirmar pela sua própria experiência aquilo que eu estou dizendo com base na minha. Essa é a técnica do diálogo socrático. Sócrates fala, ele não está provando nada de última, mas ele está apelando ao testemunho dos seus ouvintes. Não é isso? Quer dizer, eu vi as coisas assim, e você, como é que viu? Não é assim? Não é isso? Às vezes é, às vezes não é. Se não é, nós podemos tentar expressar melhor para chegar, vamos dizer, a ponto de unidade daquilo que nós percebemos. E eu vejo que aqui nos Estados Unidos é muito difícil você chegar a uma conclusão sobre qualquer coisa, porque eles não têm a noção da impressão direta. Eles só têm o que eles chamam, vamos dizer, a impressão é um lado subjetivo. Impressão não é teoria do conhecimento, impressão é psicologia, é um fato psicológico. Ora, entre o fato psicológico e o objeto do conhecimento, há uma distância imensa. Uma coisa, por exemplo, eu vejo um elefante, uma coisa é o fato de eu ter visto o elefante, outra coisa é o fato do elefante estar presente. Como é que eu posso fazer uma conexão lógica entre as duas coisas? Não há conexão lógica, só há conexão empírica, ou seja, conexão intuitiva. Eu vi o elefante porque o elefante estava na minha frente. Não é isso? Então, o elefante está na minha frente, ele me impõe a sua visão. Não fui eu que a criei. Não é uma coisa que só se passou na minha mente. Está entendendo? Eu tive a visão do elefante, visão que quem me transmitiu foi o elefante, não fui eu. Não é isso? Então, esta noção da intuição, e, portanto, da evidência, que é a noção básica para todo conhecimento, ela tende a escapar do universo de ideias acessíveis hoje em dia. E aqueles que usam o sentido da palavra evidência, no sentido de indício ou de elemento de prova, tá certo? E dizem que a evidência não é uma prova, subentendendo que só a prova é que é válida, a evidência é apenas subjetiva. Esses caras são imbecis, imbecilizantes, são pessoas muito perigosas. Não, eles não estão fazendo isso de propósito, eles estão fazendo... Nenhum imbecil imbeciliza o outro de propósito, ele não sabe que é imbecil. Se ele soubesse, ele já começaria a deixar de ser, começaria a duvidar de si mesmo, começaria a procurar um negócio melhor. Então, em geral,
O imbecil é inocente da sua função imbecilizante. Por exercê-la inocentemente, ele exerce de maneira tanto mais eficaz, porque ele exerce com total fé na bondade do que está fazendo. Então, é isso aí por hoje, gente. Eu quis dar este aviso. Você imagina a aplicação. Aplique isso que eu estou dizendo, né? Então, houve uma apostila minha, antiga, eu quis dizer, qual é as condições do conhecimento científico. Então, primeira condição, a necessidade de evidência. Segundo, a possibilidade da prova, quer dizer, você conectar uma coisa com a outra através do pensamento. Porém, isto basta? Não, porque precisa haver um nexo entre uma proposição e outra. E este nexo não pode ser apenas lógico, tem que ser um nexo intuitivo. Então, primeira condição, evidência. Segunda condição, a prova. Terceira, nexo entre evidência e prova. E terceiro, evidência do nexo. O nexo tem que ser autoevidente. São as 4 condições do conhecimento científico. Fala isso para todos esses caras que estão fazendo vídeo de ciência. Eles não têm. Não, vai falar isso para o homem do Café e Ciência, vai falar para o Dr. Pirola. Eles não têm a menor ideia disso aí. Quer dizer que estão usando ciência apenas como um emblema de autoimportância e não como uma noção substantiva. Estão entendendo? Então é isso aí, gente. E aí, pessoal, estamos mandando aí caneca para todo o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal aí adquirindo as canecas. Também é uma forma da gente interagir. Muito obrigado. Também valeu aí pelas dicas, pelos comentários aí positivos ao nosso canal. Muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar. Tranquilo? Tamo junto aí, galera. Forte abraço, muito obrigado a todos. Quem quiser é só encomendar, essa daqui já vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Todo o Brasil a gente manda. Valeu, tamo junto.